Bom dia, Deus os abençoe. Espero que vocês recebam muitas bênçãos através das festas solenes. Através desta festa, vamos tomar um tempo para recordarmos das bênçãos que estamos recebendo. Quão abençoada é nossa vida quando comparada com as vidas das outras pessoas do mundo. Para salvar todas as pessoas, nosso Pai, Cristo Ansanhon, veio uma segunda vez. Esse ano marca o 100º aniversário de sua vinda. Toda festa, todo evento, toda oração e todo culto que temos este ano. Tudo tem um significado especial este ano. Nós somos gratos pelas festas solenes. Graças às festas solenes, o que é estabelecida? Sião é estabelecida, certo? Como Sião foi estabelecida, que tipo de bênçãos são dadas a nós? Nós recebemos a bênção da vida eterna. Nós chegamos a conhecer a Deus. Além disso, nós recebemos a remissão de pecados em Sião. Nós devemos sempre dar glórias e graças ao Pai e à Mãe Celestiais por nos darem essas festas, para que possamos receber grande graça de Deus e sermos salvos. Mas, se há os membros que não reconhecem tais bênçãos, ainda que estejam recebendo-as, então eles estão cegos espiritualmente, ainda que estejam na verdade. Jesus nasceu em Israel e pregou o Evangelho há 2000 anos. Um dia, ele encontrou um homem que era cego desde nascença. Ele queria ansiosamente ver o mundo com seus próprios olhos. E então, ele foi a Jesus. Jesus colocou terra nos olhos do homem e disse a ele para se lavar no tanque de Siloé. Quando ele se lavou no tanque de Siloé, pôde ver o mundo que nunca tinha podido ver antes. Ele ficou extasiado. Contudo, ele não sabia quem havia feito tal grande favor a ele. E, logo após isso, ele foi interrogado várias vezes por sumos sacerdotes, fariseus e judeus. Eles perguntaram: como teus olhos foram abertos? Quem fez isso? O homem não sabia. Então ele disse: ele deve ser alguém enviado por Deus. Ele deve ser um grande profeta. Os judeus e os fariseus o repreenderam severamente. Eles perguntaram ao homem repetidamente: tu realmente eras cego? Os fariseus também foram atrás dos pais do homem para confirmar isso. Os pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Ele é maior de idade. Perguntai a ele. Então, eles perguntaram novamente ao homem que era cego. E ele respondeu: eu nasci cego. Uma coisa sei, com certeza, é que agora posso ver. Não sei quem abriu meus olhos. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Isso está claro. Ocorre o mesmo conosco. Deus tem nos dado dezenas de milhares de bênçãos e sua graça. Contudo, como não vemos as bênçãos, graças e o reino dos céus com nossos olhos, nosso coração se volta para o mundo e o caminho glorioso ao reino dos céus, aberto por Deus, não pode ser percebido. Como resultado, todas as nossas esperanças e metas se voltam para a terra, mas as coisas terrenas são apenas uma cópia e sombra do que está no céu. Nós devemos ter olhos espirituais para ver o reino dos céus, que é eterno. Nós devemos dar graças e glórias a Deus por nos dar as santas festas e grandes e preciosas bênçãos. Nós estamos gratos que o Pai e a Mãe vieram à Terra. Nós estamos gratos que Deus tem nos dado a nova aliança e a promessa do céu.
Nós precisamos ser capazes de ver tudo isso. Até ontem éramos cegos, mas hoje, quando abrimos nossos olhos e vemos, tudo é uma bênção em si. Do acordar de manhã até ir para a cama à noite, tudo é uma bênção. Nós precisamos compreender que Deus está sempre nos guiando para abundantes bênçãos, enquanto estamos dormindo. Eu visitei os Estados Unidos recentemente, seguindo a vontade da Mãe. Eu conversei com os membros sobre quão benditos nós somos. Quando somos lembrados de quão abençoados somos, chegamos a compreender que estamos verdadeiramente recebendo milhares de bênçãos. Há pessoas que estão confiantes em ir ao céu, além de nós. Há pessoas cuja entrada no céu é garantida. Ninguém na Terra tem uma promessa concreta do céu além de nós. Nossos assentos estão reservados no céu. Nossa porta para o céu está aberta. Vocês podem encontrar alguém mais abençoado? Quando Michael Jackson, chamado de rei do pop, estava vivo, as pessoas ficavam animadas quando conseguiam ingresso para o show dele. Elas ficavam fora de si, só pelo fato de ouvirem a música dele. Mas, que tal a glória que nós estamos recebendo? Ela não é apenas 100 ou 1000 vezes melhor. Na verdade, nada pode ser comparado com nossa glória. Então, nós estamos felizes a respeito disso todos os dias? Nós estamos alegres com isso? É nossa vanglória? Nós compartilhamos esta graça com os outros? Se ainda não podemos ver isso, nós ainda somos cegos, mesmo depois de frequentar a igreja por 1 década ou 2 décadas. Há pessoas que permanecem cegas mesmo depois de encontrar Deus. Há pessoas cujos olhos espirituais são abertos depois de encontrar Deus. Através desta festa, vamos abrir nossos olhos espirituais amplamente e vejamos as milhares de bênçãos que Deus tem nos dado. E demos graças e glórias a Deus todo o tempo, como o verdadeiro povo de Sião. Eu perguntei algumas coisas aos irmãos e irmãs nos Estados Unidos. Vou fazer a mesma pergunta a vocês. Hoje, o sermão é sobre quão abençoados somos. A pergunta é, quem foi o mais abençoado na época de Abraão? Abraão. E na época de Noé? Noé foi o homem mais abençoado. Que tal na época de Pedro? Foi Pedro. Estou fazendo essas perguntas a vocês, dando já 99% das respostas. Há apenas 1% de vocês que nunca ouviram falar de Pedro ou de Noé. Não entenderiam. Nós estamos falando sobre pessoas abençoadas. Então, quem era abençoado na época de Moisés? Moisés. E na época do Espírito Santo, na qual estamos vivendo, quem são as pessoas abençoadas? Não somos nós que estamos recebendo as bênçãos de Deus Pai e Deus Mãe na nova aliança? Nós estamos habitando em Sião. Nós somos realmente benditos. Alguns dias atrás, nossos estudantes se reuniram e conversaram entre si. Eles não tinham muito o que conversar, então perguntaram uns aos outros sobre seus pratos favoritos. Você gosta de kimchi ou massa? Alguns disseram kimchi e outros disseram massa. Você gosta de peixe ou frango? Alguns gostavam de peixe e outros de frango. Talvez, por não ser gracioso, falar apenas de comida em Sião, eles mudaram o tópico. Eles disseram, vamos falar sobre a Bíblia e a verdade. Vocês prefeririam ser Moisés ou Paulo? Um estudante disse, Moisés. Se você prefere ser Moisés, você pode jejuar
por 40 dias 2 vezes? Jejuar por 3 dias já é algo difícil. Imagina 40 dias. De repente, o estudante chegou a pensar: e se eu tivesse nascido como Moisés? E se eu tivesse de jejuar por 40 dias? No que meu corpo se tornaria? Deve ser extremamente doloroso. Ele não tinha certeza se poderia se tornar Moisés. Nem mesmo pensou que deveria jejuar 2 vezes por 40 dias. Então, ele mudou seu pensamento e escolheu Paulo como a pessoa que ele queria ser. Então, perguntaram-lhe: você pode receber 40 açoites menos 1 por 5 vezes? Não é fácil também. Além disso, ele estava com fome, frio, nu e sem dormir. E ele morreu como um mártir no final. Não foi uma vida nada fácil. Ele pôde compreender que Paulo fez a obra do Evangelho e guardou sua fé, apesar das dificuldades extremas. E que Moisés guiou os israelitas sob situações muito difíceis. Então, isso o levou a refletir sobre si mesmo. Há alguém que nos diz para jejuar por 40 dias? Há alguém que nos diz para receber 40 açoites, menos 1, 5 vezes? Como o estudante considerou nossa situação, ele compreendeu que estamos vivendo em uma época muito abençoada. Então, mais uma pergunta foi feita aos estudantes. Vocês prefeririam ser um dos israelitas que caminharam no deserto por 40 anos, ou um dos santos da igreja primitiva que foram perseguidos? Quando perguntaram-lhes a que grupo vocês querem pertencer, eles não podiam responder facilmente. Os santos da igreja primitiva se escondiam em covas e tinham que oferecer cultos em catacumbas, que eram a parte inferior dos túmulos. Então ele achou difícil dizer que ele queria pertencer aos santos da igreja primitiva. E que tal caminhar no deserto, sob o sol escaldante, por 40 anos? Não era fácil também. Reflitam sobre isso. Há alguém que nos pede para caminhar no deserto, nesta época? Ou há alguém que nos persegue e nos ameaça para que não possamos receber a verdade? Pensando nisso, ele não pôde deixar de perguntar a si mesmo: ainda que eu seja muito abençoado, não estou reclamando por alguma pequena inconveniência? Já que ele refletiu sobre si mesmo e sobre esta época, ficou claro ver que nós somos realmente benditos. Ele pensou: nós somos realmente benditos, até mais do que Abraão nos dias de Abraão, mais do que Noé nos dias de Noé e mais do que Moisés nos dias de Moisés. Ainda que sejamos imensamente abençoados, se não podemos ver a bênção, estamos cegos. As pessoas que estão fora da verdade são cegas porque elas não podem ver a verdade. Contudo, nós clamamos ver, mas não vemos realmente. Então, nós não somos cegos também? Já que ele compreendeu que o pai e a mãe fizeram essa época tão abençoada e que Deus fez nossa Sião cheia de bênçãos, ele disse que o poder espiritual estava crescendo nele. Todos nossos amados membros da família de Sião, vamos refletir profundamente sobre essa época. Na época do pai, houve alguém dentre os israelitas que ouviu a voz de Deus durante a vida de 40 anos no deserto? Se houve alguém, esse foi Moisés. E por isso que Moisés era abençoado. Na época de Abraão, por que dizemos que Abraão foi abençoado? Foi porque ele pôde receber Deus e recebeu a oportunidade de ouvir a voz de Deus. E ele até vivenciou uma oportunidade especial de servir a Deus em sua casa. E por isso que Abraão era realmente abençoado. Então, que tal nós? Hoje, se quisermos, podemos ouvir a voz do Pai, não podemos?
Nós podemos ouvir a voz de Deus ao acessar www.watv.org e clicar em um botão. Agora, nós estamos vivendo em tal época bendita. Na época do Pai, não importava o quantas pessoas queriam ouvir a voz de Deus. Havia algum dispositivo de gravação que as permitiam clicar para ouvir? Nesta época, tudo isso é possível. O apóstolo João se regozijou grandemente quando lhe foi dito: mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. Sua expectativa foi grande. Oh, como ela será? Como será sua voz? Então, ele viu a santa cidade de Jerusalém que descia do céu, e isso foi tudo. Isso não é motivo de risada. Diferente do apóstolo João, que tal nossa situação? Quem deseja ter uma audiência com Deus, mesmo que seja no lado oposto da terra, pode vir a qualquer hora. Nós não estamos agora em tal época abençoada? Agora, o festival de pregação está sendo realizado por todo o mundo para as festas do outono. Muitos irmãos e irmãs ligam dos seus smartphones e dizem: nós queremos ouvir a voz da mãe. Ativando o Viva Voz durante a ligação, todos eles gritam we love you, para cumprimentar a mãe. A mãe também diz: eu também amo vocês, thank you, I love you. Eu frequentemente ouço isso estando ao lado da mãe. Se pedirmos para ouvir a voz da mãe, nós podemos ouvir a qualquer hora. Nós estamos vivendo em tal época abençoada. Mas, como era na época do Pai e na época do Filho? Houve alguma época em que as pessoas podiam ouvir a voz de Deus a qualquer hora, quando eles desejavam? Não. Não houve tal época. Ainda que estejamos vivendo nesta época abençoada, se nós não enxergamos a bênção que temos, nós somos cegos. Se não reconhecemos a bênção quando a ouvimos, nós somos surdos. Há algumas pobres pessoas que não aceitam as bênçãos como bênçãos, como se seus corações estivessem totalmente fechados. E assim, se tornaram adormecidas. Eles fecharam seus olhos, ouvidos e até seus corações. Através destas festas de outono, vamos compreender mais uma vez que estamos vivendo em uma época abençoada. Nós podemos orar: ó Deus, por favor, abra meus olhos, ouvidos e coração amplamente para que eu possa sempre me regozijar. Por favor, permita-me compreender quão abençoado eu sou. Abra meu coração, olhos e ouvidos para que eu possa enxergar as bênçãos. Tendo essa fé, vamos realizar a missão do Evangelho, que foi confiada por Deus melhor do que antes neste ano. No mundo, há numerosas pessoas, como a areia do mar. Mas elas guardam as festas de Deus? Ninguém, exceto as pessoas de Sião, guarda as festas de Deus. Deus nos permitiu vir a Sião e fazer uma reserva para o reino dos céus. Contudo, há algo do qual reclamamos em nossas vidas? Vocês têm algo do que murmurar? Nós não temos nada do que reclamar em nossa vida. O reino dos céus não está reservado para nós? Até mesmo por causa de uma reserva, em um show do Michael Jackson, as pessoas pulam de alegria todo o tempo, cantarolando uma música, até chegar o dia do show. Os que possuem ingresso vivem todos os dias com animação e felicidade. Mas para nós, o reino dos céus está reservado. Apesar disso, vocês estão sempre irritados, cheios de dor, dificuldade e agonia? Vocês ainda estão machucando os outros e fazendo-os se sentirem desconfortáveis, dizendo palavras com espinhos? Não devemos nos machucar com palavras duras. Deus nos despertou ao dizer: assim como eu vos amei, amei-vos uns aos outros, na verdade da nova aliança. Enquanto vivemos nossa vida na terra, nós devemos ver, ouvir e sentir que toda a nossa vida é realmente abençoada. Se nossos sentidos têm estado mortos, peço a todos vocês que reavivam seus sentidos através dessas festas do outono. Pessoal, há uma maneira
para se tornar um bilionário no mundo. Mas aqueles que seguem esse caminho terminarão suas vidas no inferno depois deste mundo. Ainda que estejamos vivendo uma vida ordinária na Terra, o céu está reservado para nós. Entre essas duas vidas, qual vida vocês escolheriam? É claro, todos os nossos membros de Sião escolherão a vida que guia ao céu. Quando as pessoas não creem na existência do reino celestial e morrem depois de escolherem o caminho que as levam a ser bilionárias, tudo que elas tinham no mundo perecerá e sofrerão de agonia no inferno, que é eterno. Não é suficiente para nós apenas pensar. Nós somos abençoados, baseando-nos apenas no que os estudantes disseram durante a conversa deles. Nós cremos em Deus e recebemos a verdade. Quão abençoados somos. Nós também entramos em Sião. Quão abençoados somos. Isso não é tudo. Em Sião, encontramos nosso pai e nossa mãe, e nossos amados irmãos e irmãs também. Nós viemos em tal lugar abençoado. Contudo, se não podemos ver ou sentir as bênçãos, isso mostra que nossos olhos, ouvidos e coração se tornaram adormecidos. Através das festas de outono, vamos todos abrir nossos olhos, ouvidos e coração para que possamos compreender completamente que nós somos realmente benditos. Nós somos mais abençoados que Abraão, Noé e Paulo. Nós somos grandemente abençoados. Agora, nós podemos falar face a face com a Mãe Celestial, com quem o apóstolo João realmente queria falar e ver. Nós vemos a Mãe em pessoa, ouvimos a sua voz, e hoje também recebemos bênçãos através de suas orações. Contudo, quando a Mãe ora por bênçãos para nós, costumamos pensar simplesmente, ela está orando por nós. E quando a vemos, estamos olhando para ela. Pensamos desta maneira quando o nosso coração se torna adormecido e não sentimos nada, o que significa que estamos todos cegos espiritualmente. Deus nos prometeu as bênçãos do Espírito Santo através das festas de outono. Eu espero que nossos olhos, ouvidos e coração sejam abertos através do Espírito Santo de Deus nestas festas. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. 2000 anos atrás, Deus veio a esta terra e abriu o caminho da salvação para a humanidade ao estabelecer a verdade. Contudo, Satanás destruiu o glorioso caminho. Ele mudou todos os tempos e as leis de Deus, conforme profetizado no livro de Daniel, capítulo 7. Não havia ninguém nesta terra que tinha o poder de vencer Satanás. Todos foram controlados pela lei modificada, sob o impedimento de Satanás. O resultado foi a morte e o inferno. Quando todos os seres humanos estavam se desviando para o caminho da morte, para onde o nosso Pai e a nossa Mãe que vieram a esta terra direcionaram os nossos passos, que seguiam em direção ao inferno, eles direcionaram os nossos passos para o céu. Nós estávamos indo em direção ao inferno, mas agora estamos percorrendo o caminho que nos leva ao céu. Alguma bênção maior que essa? Todos os dias nós devemos gritar alto, continuamente. Realmente, quão benditos somos. Contudo, a maioria de nós está vivendo sem compreender completamente quão abençoados somos. Nós apenas pensamos simplesmente, nossa igreja tem a verdade. Nós iremos ao céu algum dia. Nós devemos abrir nossos olhos para ver nossas bênçãos. A Bíblia nos ensina a considerar as bênçãos que Deus tem nos dado. Certo? Nós todos devemos contar nossas bênçãos. Nós iremos ao eterno reino dos céus. Mas, nós podemos ir ao céu por conta própria? Certamente não. O que Deus fez a fim de trazer a salvação para aqueles que o aguardavam? Ele veio à terra uma segunda vez e restaurou todas as festas da nova aliança.
todas as leis da nova aliança que foram destruídas. Permitam-me contar a vocês uma história. Vocês já devem tê-la ouvido. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu compartilhei essa história com nossos membros em Sião. Um homem viajou para um país onde ele teve todo seu dinheiro roubado, ainda que ele não tenha feito nada de errado. Ele foi amarrado e chicoteado, sendo ridicularizado pelas pessoas. Então ele mal chegou lá e retornou ao seu país. O tempo passou e alguém lhe disse para viajar àquele país novamente, dizendo que lhe daria centenas de bilhões de dólares. Ele iria àquele país novamente, mesmo se ele recebesse uma grande quantia de dinheiro. E que tal nosso Deus? Ele veio a tal lugar horrível novamente. Na Bíblia está escrito que ele apareceria uma segunda vez, certo? Ele foi tratado apropriadamente quando ele veio pela primeira vez? Ele foi zombado, difamado e impedido todos os dias. No final, ele foi pregado na cruz, sendo forçado a usar uma coroa de espinhos. Foi açoitado muitas vezes e teve o seu lado traspassado com uma lança. Ele sofreu tão terrivelmente. Mas o que ele fez? A fim de nos salvar, ele veio a esta terra voluntariamente. A este lugar horrível novamente, não é? Entre nossos ancestrais que viveram uma vida de fé, não há alguém que tenha recebido o grande amor como nós hoje. A Bíblia diz que Deus veio a esta horrível terra novamente. É claro, Deus amou as pessoas de todas as outras épocas também. Contudo, eu acho que ninguém recebeu maior amor de Deus do que o amor que recebemos nesta época do Espírito Santo. Nós estamos vivendo na última época, que é quando recebemos o amor de Deus em abundância. Então, através das festas de outono, nós devemos abrir nossos olhos espirituais amplamente, despertando nossa alma dormente e sempre dizer: realmente quão benditos somos, realmente quão felizes. A não ser que tenhamos o hábito de pensar quão benditos somos, nós reclamaremos e murmuraremos até mesmo de coisas pequenas e haverá discussões e problemas entre os irmãos e irmãs em Sião. A mãe sempre nos diz para estarmos unidos uns com os outros em amor. Estarmos unidos uns com os outros significa viver em harmonia uns com os outros através do amor, certo? Contudo, alguns pensam que eles irão ao céu, mesmo que não obedeçam completamente às palavras de Deus. O sábado, a Páscoa e as festas solenes são mandamentos. Amar uns aos outros e estarmos unidos são mandamentos de Deus também. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, claramente diz que isso é um mandamento, certo? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O mesmo versículo, em outra versão, usa a palavra dever. Diz que nós devemos amar uns aos outros. Isso significa que não podemos apenas amar uns aos outros 70% ou 60%. A Bíblia usa a palavra dever, nos dizendo para amar 100%. Isso é um mandamento. A fim de fazermos isso, nossos olhos espirituais devem ser abertos. Nossos ouvidos espirituais e coração devem ser abertos. Se nós não entendemos que vida bendita estamos vivendo, não podemos entender a palavra de Deus, mesmo se guardarmos as festas dezenas de centenas de vezes. Não é? Esse ano marca o 100º aniversário da vinda do Pai a esta terra. Para nos salvar, Deus veio à terra novamente, local para onde Ele nunca iria querer voltar, porque ali Ele não foi bem recebido pelas pessoas. Diante de muita perseguição e dificuldade, Ele trabalhou arduamente para nos guiar à salvação, ensinando-nos as festas solenes e a nova aliança. Através da missão de Elias, o Pai nos permite conhecer a Mãe Celestial.
E através da verdade sobre os filhos da promessa, ele enfatiza novamente que apenas os filhos de Deus, mãe, podem receber a promessa do céu. Deus, alguma vez deu essa grande promessa às pessoas. Em outra época, irmãos e irmãs, através dessas festas de outono, vamos ter em mente que nós somos realmente abençoados. Cantando o novo cântico, realmente, quão benditos. Eu pensei, por que Deus fez com que esse cântico fosse escrito e composto nesta época? Muitas coisas vieram à minha mente enquanto eu cantava esse cântico. Realmente, quão benditos somos. Mas nós não sabemos disso. Se nós estamos em uma situação difícil, isso se torna em uma pequena armadilha do dia. Nós reclamamos e murmuramos sobre isso. Nós temos vivido como se fôssemos cegos, sem ver as grandes bênçãos. Então, neste 100º ano, por que nós não jogamos fora todos os pensamentos e ações erradas e renascemos novamente? Eu espero que nós cresçamos de forma mais madura através das festas do outono neste 100º ano. Vejamos o livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. O próprio Deus veio a esta terra para nos ensinar nesta última época. O que ele veio nos ensinar? Ele veio nos ensinar toda a verdade sobre a salvação. A verdade através da qual podemos receber a promessa do céu. O Pai e a Mãe Celestiais têm nos dado toda a verdade da nova aliança e da nossa Mãe Celestial, e toda a graça da remissão de pecados. Por favor, não considerem tal graça apenas como um registro de profecias feito pelos profetas. Mas todos nós devemos poder entender corretamente essa época, que é quando as profecias estão se cumprindo. Em qual época tudo isso pode se cumprir? Em qual época o próprio Deus veio nos ensinar e reconstruiu Sião, que tinha sido arruinada? O pai e a mãe não são aqueles que nos deram todos os estatutos da nova aliança, incluindo o sábado, a Páscoa e as 7 festas de 3 tempos, e nos prometeram o reino dos céus? O pai e a mãe constantemente se sacrificam e fazem esforços por nós. Mas, e se nós somos indiferentes aos seus sacrifícios e esforços? Eu acho que se alguém não está percorrendo o caminho que leva ao reino dos céus, e sim, o caminho que deixa o pai e a mãe tristes, é porque seus olhos espirituais não foram abertos ainda. Se vocês pensarem no número 100, poderão compreender que ele tem um significado de mudança. A água naturalmente se encontra em um estado líquido, mas quando atinge a temperatura de 100 graus, uma transformação ocorre. O número 100 tem o poder de fazer mudanças. Se não há mudança em nós, mesmo depois de vivermos uma vida de fé por 10 anos, 20 anos ou até 30 anos, é porque não abrimos nossos olhos espirituais e não esperamos pelas bênçãos. Agora vamos abrir nossos olhos. Este ano é o 100º ano. Realmente, quão benditos. Irmã, quão bendita você é. Irmão, quão bendito você é. Realmente, quão bendito nós somos, porque somos os filhos da promessa através da mãe. Nós não devemos deixar passar essa bênção. Vamos orar para que todos nós possamos nos tornar um e unidos, para que esse evangelho seja pregado em Samaria e aos confins da terra mais rapidamente neste ano. E para que o grande poder do Espírito Santo seja entregue aos membros de Sião que trabalham pelo evangelho ao redor do mundo. Espero que todos nós possamos receber as bênçãos do Espírito Santo e da Mãe mais fortemente do que em outras épocas. Eu concluo o sermão de hoje esperando que nós ofereçamos a Deus a sincera gratidão do nosso coração como sacrifício santo. Muito obrigado.